canal Família Unida Cast, eu sou o Pastor Rodrigo e tô aqui com essas duas beldades, né? Como eu digo, uma já me deu muito trabalho, hoje esse aqui me dá muito trabalho. Tô aqui com o Pastor Joe e a nossa querida diaconisa Tainá. São líderes do Ministério de Louvor da nossa igreja, do Family Music, e estão aqui para compartilhar um pouco das suas experiências. E o tema de hoje é Famílias que Louvam. Famílias que Louvam. E aí, queridões, como vocês estão? Bem, graças a Deus. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo na bênção, tudo na paz. Tudo tranquilo. E esse graças a tema Deus. de hoje aí? Tema bom. Principalmente entrar nesse mérito aí. Famílias que louvam, famílias que adoram. Qual que seria aí o correto? Qual que seria o melhor? Famílias que louvam, famílias que adoram, né? Que tem uma diferença aí entre louvor e adoração. Quem quer começar respondendo aí? Fala aí, Qual a Thay. diferença de louvor e adoração? A adoração ela é algo muito mais abrangente. Quando a gente vai pesquisar na Bíblia, a gente vê que a adoração é algo muito mais completo. É algo que não está ligado somente com a música, mas principalmente com a vida que a pessoa leva, um estilo de vida. Então, louvor, quando a gente coloca a adoração simplesmente na mesma caixinha que louvor, a gente está reduzindo a adoração a simplesmente música, simplesmente tocar, simplesmente cantar. Mas uma pessoa que dança para Jesus, por exemplo, ela está adorando ao Senhor. A pessoa que serve na portaria da igreja, que serve água, que limpa um banheiro na igreja, que prega, qualquer coisa que a pessoa está fazendo e ela está oferecendo para o Senhor, é uma adoração. E indo um pouco mais abrangente ainda, a pessoa que está executando o trabalho dela, no serviço dela, onde ela paga por aquilo, mas ela está fazendo o seu melhor, ela também está fazendo para o Senhor. Porque a palavra de Deus vai falar no Novo Testamento que não faça como para os homens, mas faça como para Deus. E para Deus a gente tem que fazer o melhor. Então a adoração é um estilo, né, que a gente entende que a gente tem que fazer. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Agora, louvor já é algo um pouco mais voltado, né, para a música, para o sentido da arte em si, né? Então, por exemplo, um ministério de louvor, ele pode ter pessoas que tocam, que cantam também, pessoas que dançam de repente, porque está a dança ligado ao louvor, né? E é isso que eu entendo. Louvor seria uma expressão contida na adoração. Exato. É isso? Louvor seria uma das ferramentas para adorar, né? Falando um pouco mais fácil. O louvor, ele está dentro da adoração, não a adoração dentro do louvor. É isso. Mas quer complementar algo, Thay? Não, concordo em número, gênero e grau. E assim, o tema famílias que louvam, né? Porque todos, né? A maioria, eu acredito, que gosta do louvor. Tem pessoas que são atraídas para a igreja pelo louvor, né? Você vai na casa dos cristãos e ali tem aquele rádio tocando louvor, todos gostam, né? E assim a gente vê que muitas pessoas vêm para a igreja e aí quando você fala qual área você mais gosta e gostaria de participar? O louvor, né? E a gente vê que tem famílias que elas são voltadas totalmente para o louvor. Tainá tem filhos, o Pastor Joe tem filhos, né? Como que é o nome dos babies? Arthur, Adriel e Ana agora. Pastor Joe? O meu, por enquanto, o Brian, né? Minha esposa está gestante, então a gente ainda não sabe, né? Se é menino, se é menina. Então, por enquanto, é o Brian, né? Vai alcançar a Tainá? Não. Essa competição eu não tô, não. E assim, e as crianças já vêm nessa pegada? Vocês que são voltados pro louvor, as crianças já vêm nessa pegada do louvor? Eu acredito que seja muito questão de imitação, sabe? Eu acredito que famílias que os pais eles pregam muito, há uma inclinação para que a criança vá para aquilo porque ela absorve aquilo. Eu acredito que quem gosta muito da pregação na sua casa, ele absorve a pregação, ele escuta diversas pregações, a mesma coisa o louvor. Eu que sou do louvor, gente, eu consumo muito essa área. Tanto de técnica como novos louvores. Então, eu acho que é a imitação. Eles estão num ambiente onde tem muito louvor, onde tem muita adoração, então acho que a inclinação é por conta disso. Eles são influenciados pelo ambiente? Totalmente. Nossos filhos, eles se inspiram nos pais, né? Principalmente. Eles se inspiram no ambiente que eles estão. Então, se ele está um pouco mais com a professora, com o instrutor, com qualquer outra pessoa de fora do que com os pais, ele vai também se espelhar naquela pessoa. Eles pegam como referência. E o louvor é algo que, além de a pessoa, como a Thay falou, ela vê que a gente está consumindo muito, ouvindo muito louvor, e estudando, e treinando em casa, e tocando, além da igreja, né? Fora do
do ambiente da igreja, que isso também é algo importante, eles também querem fazer. Então, tem coisas que facilita até no crescimento deles nessa área e também causa um efeito de dar um destino para eles. Mas algumas coisas é da personalidade deles. Você pega, por exemplo, a Thay é uma pessoa que ouve um estilo de louvor e você pega o filho dela, o Arthur, a gente já observa... O Arthur é do Corinho de Fogo, É do Corinho de Fogo, ele gosta do Corinho de Fogo. E a E- Thay já não é tanto desse Não. tipo de música, né? E você pega o meu filho, eu toco teclado, toco violão, mas o meu primeiro instrumento foi bateria, mas eu não toco mais bateria. Se falar pra me sentar na bateria, eu vou arranhar alguma coisa ou outra, mas eu tocava quando eu era muito pequeno. Foi meu primeiro instrumento. Mas o Brian, o instrumento que ele se apaixonou com menos de 2 aninhos foi a bateria. A bateria. Toda igreja que vai, ele quer ir pra bateria. O Arthur também, né, pegou um pouco desse lance da bateria, agora tá deixando um pouco, tá indo, acho que ele vai pegar um pandeiro. O menino é do corinho. E essa questão do louvor, desse direcionamento para os filhos, eu acredito que é de suma importância. Como foi dito, eles envolvidos nesse ambiente de louvor, de adoração. Eu não tinha essa mentalidade, mas de um tempo para cá, eu acredito que porque a musicalidade da nossa igreja ela tem mudado, eu tenho me voltado bastante pro louvor. Não sou, né, nenhum profissional do Mas louvor. canta bem, é afinadinho. Fiz canta aula de canto para pregar, né? Fiz aula de canto para pregar. E esse daí, daqui a pouco a gente entra nessa questão, né? De aula de canto, porque tem gente que acha que tudo é um dom, né? Tudo é um dom. Mas daqui a pouco a gente entra. E assim, esse envolvimento das crianças no louvor, eu acho que é fundamental para a nova época que a gente está entrando aí, nova era da igreja. Principalmente que a gente já falava que falta, né? Falta instrumentista na igreja, falta pessoas, né, que se voltem verdadeiramente pro louvor. Vocês, como ministro de louvor aí, e já, né, daqui a pouco as crianças estão grandes, quem sabe elas entram pro louvor também, Sim. vocês vão ter que aí direcioná-las. Vocês já direcionaram a família de vocês no louvor? Já. O ministério hoje, a qual eu faço parte, eu acho que 80% do ministério Sim. é a minha família. Quem é que tá lá? A minha avó, meu primo, já também liderei a minha irmã, lidero meu esposo. E é fácil liderar a família? Não. Não? Não, eu tento separar, eu também já trabalhei com a minha irmã, então eu tento fazer uma administração diferente. Eu falo pro meu esposo às vezes, quando eu tô na igreja, quando a gente tá ensaiando pro Ministério de Louvor, eu sou a sua líder e você é meu liderado. Na minha casa, você é o meu esposo. Na igreja, você é o meu liderado. Às vezes é um pouco difícil fazer essa Ele diferenciação, entende? mas Ele entende. às vezes. É E aí, muito pastorzão? difícil, é muito Você difícil. já liderou quem, pastorzão? Já liderei meu pai na área do louvor, já liderei minha irmã. E olha só, é muito difícil no meu caso também. Pega todas essas dificuldades que a Thay falou, de saber separar, mas também no meu caso pega uma dificuldade um pouco maior, que são pessoas que começaram muito antes de mim. Então, verdade. meu pai, eu comecei na música com o exemplo do meu pai e da minha irmã. Eu comecei no teclado, minha irmã tocava piano. Então, assim, as referências da minha casa, minha irmã, Seu o meu irmão toca? pai, o meu irmão. Comecei bateria porque o meu irmão tocava bateria. Minha mãe cantava. Então, assim, a minha família inteira, ela já era da área do louvor e eu tava nascendo. Então, é bem diferente. É muito diferente. Então, se você, tipo, não tiver um jogo de cintura, se você não souber lidar, é bem complicado. Porque é uma situação que, cara, você tá começando, talvez, você buscou um conhecimento e chegou num certo nível, mas as pessoas que começaram antes de você paralisaram um pouco ali, estagnaram, e aí agora você tem que ensinar, você tem que posicionar, então pega um pouco mais de dificuldade. E até eu acho que o que fica um pouco complicado é a questão da intimidade, porque quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, a intimidade independe do lugar. Então, a pessoa, ela quer falar com você do jeito que ela fala em casa. Ela quer falar com você, né? Então, não é pastor Jonathan, é Jonathan. E às É bem vezes- diferente. E às vezes descredibiliza diante de outras Sim. pessoas, né? O pastor Joe falou que a família dele, e se quiser já ir lá, tá, pastorzão? Pra dar Tranquilo. uma. Não, tá tranquilo. O pastor Joe falou que a família dele era toda já envolvida no louvor. E a sua, Thay? Tem alguém aí que você puxa essas... Assim,
as pessoas da minha família sempre gostaram muito de música. Meu pai toca. Seu pai é o quê? Meu pai toca cavaquinho. Toca cavaquinho, era DJ, né? Era DJ. Ele já trabalha muito com evento. Então, assim, a gente tem a música muito... Minha família sempre cantou muito. Assim, minha avó canta demais. A minha mãe também canta. Minhas irmãs cantam demais. Então, a gente foi mais pra esse lado do canto mesmo do que instrumento. Instrumento, eu acho que agora, com o tempo, eles sempre arranharam, assim, nas festas de família, vamos tocar aí um cavaquinho, um pandeiro, alguma coisa do tipo, mas pra instrumento não, é mais pro canto mesmo. Quando nós iniciamos a Família Unida pela Graça, a igreja, né? Era o trio, né? Dani, a Dani tá lá no Rio de Janeiro. Beijo, Dani. Abraço, Dani, Marcel. Marcel, a Su, Mariana, João. E era o primeiro trio ali, e, meu, eu ficava admirado, assim, com a afinação, de como elas colocavam as vozes ali, e a coisa mais linda. Depois elas foram se distanciando. Eu acho até que a gente canta melhor junto do que separado, sabia? É. Eu tenho essa coisa, assim, às vezes quando eu vejo a Dani longe lá no Rio, eu falo, nossa, sinto falta de quando éramos nós três, porque parece que uma voz completa a outra, uma voz ajuda a outra, então... Que legal. E essa ideia do famílias que louvam, eu vejo que sim, famílias tem certos tipos de família que tem um certo tipo de dom e outras, né, vão para outro caminho, outras vão para pregação, para ministração da palavra e tem esse segmento, né? Os filhos vêm nessa pegada. Mas como ministros de louvores, como líderes de ministério de louvor, e como eu disse, muitas pessoas vêm para a igreja e aí quer ir lá para onde? Para o grupo de louvor. Tem muitas pessoas que vocês olham assim e falam, meu, não tem o dom. Ou não existe esse negócio de dom. Existe dom, é treino. Como que funciona esse negócio? Vamos lá. Assim, existe uma questão assim que a gente fala muito sobre a questão do dom e do talento, né? O dom a gente acredita que é algo que você nasce já com aquela facilidade, com aquela aptidão. O talento é algo que, quando a gente busca o significado, ele fala sobre a capacidade, sobre a inteligência, sobre a facilidade em exercer algo. Então, você, de repente, não nasceu com aquele dom, mas você tem uma facilidade para aquilo. E o talento, eu acredito que é algo que a gente consegue... desenvolver, aprimorar. Eu gosto sempre de dar um exemplo que é um pouco mais nítido para mim e todos conhecem o mundo inteiro, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Na minha visão, um nasceu com um dom e o outro com um talento. Então, para mim, Messi ele nasceu com o dom de jogar futebol, ele não precisou se esforçar tanto. Agora, o Cristiano Ronaldo, você percebe pela carreira dele que ele buscou, ele se cuidou, tanto que o cara hoje está com mais de 40 anos e ele continua jogando em alto nível. Então, aí para mim é um significado do talento e do dom. Então, quando a gente analisa isso como líderes, fica um pouco mais claro fazer essa análise, mas a igreja ela tá para abraçar, a igreja ela tá para acolher, a igreja ela tá para ensinar. Então a gente não exclui ninguém, a gente direciona. É claro que quando a gente vê uma pessoa que tem um dom, uma pessoa que já tem uma aptidão, uma facilidade, a gente convida, né? Mas as pessoas que se convidam a estar neste ministério que não tem esse dom, esse talento, vamos trabalhar. Vamos ensinar, vamos mostrar e vamos tentar convencer essa pessoa que ela precisa melhorar. Agora, se a pessoa ela acha que ela já está boa o suficiente e que ela não tem como melhorar, vai chegar uma hora que ela vai perceber que já não dá mais para ela, porque quando todo mundo está num nível de evolução, essa pessoa vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E vai ficando perceptível. Quando a gente vê que todo mundo está jogando em alto nível e uma pessoa está desafinando, todo mundo sabe de onde está vindo o desafino. Até quem tem dom, ele tem que estudar, né? Sim. Ele tem que estudar, Sim. tem que aperfeiçoar as técnicas, tem que treinar. E nós temos uma grande problemática hoje na igreja, né? Na igreja brasileira. As pessoas, elas não querem ensaiar, né? Sim. Tanto é que foi o motivo de nós, hoje, na Igreja Família Unida pela Graça, no Alvina, nós optamos pelo Ministério de Louvor, né? Pelo Ministério de Louvor, né? Trazendo essas pessoas, porque no passado, e assim, eu não sou tão antigo no Evangelho, são apenas 16 anos aí de caminhada, um pouco mais. E eu lembro da época que o pessoal orava, jejuava, ensaiava em casa para poder louvar na igreja.
Mas, infelizmente, eu percebo que nesse século aqui, nesse tempo, né, de hoje, as pessoas já não querem mais. Elas acham que, porque eu gostei do louvor, vou chegar na igreja e vou louvar. E não se aprimoram nas suas técnicas, no louvor, no estudo, no conhecimento, né? E assim, eu acho que é danoso para a igreja no tempo de hoje. O que vocês acham, né, nessa questão? O ministério de louvor em si. Tem um momento de consagração, tem um momento de separação. Eu acho que da mesma forma que uma pessoa que ela vai pregar, vai trazer uma palavra, ela precisa de uma... Não é igual no louvor, gente. É igual. E essa questão de ensaio, as pessoas elas não estão lá para ouvir qualquer coisa. Então eu acho que você precisa ter a responsabilidade de se preparar para aquele momento. Eu acho que igual quando você vai casar, quando você vai fazer uma prova muito importante, você se prepara para aquele momento. Então eu acho que é a mesma coisa no louvor. Você precisa ter essa sensibilidade para se preparar para esse momento. É igual a pregação, né? Top. É isso. E a gente tem que ter a consciência de que a gente está fazendo para Deus, né? E quando a gente está fazendo para Deus, a gente tem que fazer o melhor, porque Ele fez o melhor por nós. Ele não entregou qualquer coisa, Ele entregou o melhor e Ele se entregou. E quando a gente também está fazendo para a igreja, é um significado do amor à obra e do amor a Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai claramente dizer em vários momentos... tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E as pessoas perguntaram, pra quem? Quando você esteve com fome, a gente não te deu de comer? Quando você esteve com sede? E aí ele compartilha dizendo, quando não fizeste isso a um dos meus pequeninos. Então ele mostra que a demonstração de amor a ele, a demonstração de cuidado a ele, né, não é só ligado ao que nós fazemos para Deus, é ligado ao que nós fazemos para as pessoas. Então a gente sempre conversa muito sobre isso no Ministério de Louvor, né, no Family Music, que primeiro nós estamos oferecendo um louvor na vertical e depois na horizontal. É isso. E isso a gente precisa estar muito alinhado. Tem gente que chega e fala assim, não ficou bom? Não foi pra você, foi pra Deus. Não, tem gente que fala, vocês sabem, não tem gente que fala, ó, não ficou bom, não foi pra você. E aí, o que você achou? Aí a pessoa critica, né? E fala, ainda bem que não é pra você, né? Então, essa questão eu concordo, né? Não é pra você, é pra Deus. Eu costumo dizer assim, que Deus, ele não tá carente de louvor, né? A adoração, o louvor no céu é constante. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que os anciões do trono adoram e os anjos, os 4 seres viventes diante do trono também ali o adoram, né? Deus não está carente da adoração. Ele quer nos ouvir, né? A Bíblia diz em João capítulo 4, e eu acho muito lindo que a Bíblia diz que Deus... ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ou seja, ele não está atrás da adoração, ele está atrás do adorador, né? Ele está atrás do adorador. E essa questão de ser adorador, ela requer um pouco mais. É por isso que eu vou fazer essa pergunta aqui. Precisa de santidade? Precisa de uma separação? Se você me permite, pastor Rodrigo, antes de eu te responder sobre essa questão de santidade, a Thay também... pegar um link nisso que você falou, né? Olha só, o Senhor ele está falando nos verdadeiros adoradores, né? Adorarão em espírito e em verdade. Então, olha só, tem uma diferença muito grande. Aqui está falando de espírito e está falando de verdade. Não está falando de música. Não está falando de som, não está falando de instrumento, nem de cantar. Então, aqui a gente consegue também separar como Deus recebe o nosso louvor e como a igreja recebe o nosso louvor. Deus, até no Antigo Testamento, a gente vai ver que o sacrifício era oferecido em adoração a Deus para expiação dos pecados e para gratidão, mas o Senhor recebia como? Como um cheiro suave e agradável. Sim. Então, o nosso sacrifício não é como um som para Deus. Ele ouve, ele tem ouvidos, mas o que ele vê é como o Espírito em verdade, é como um cheiro. Então, a nossa intenção tá cheirando bem para Deus? Agora a igreja não. A igreja ela ouve como um som, mas ela também sente pelo Espírito. E aí entra muito a questão da santidade. Se você tá em santidade, a gente sabe que o Espírito Santo ele vai agir e por meio dos louvores, curas vão acontecer, libertações vão acontecer, a igreja ela vai ser levada a este lugar de adoração. Quando nós falamos do objetivo do Ministério de Louvor, isso a gente fala claramente em vários momentos, qual é o objetivo? É levar a igreja em adoração. Então, não tem como a gente levar
a igreja em um lugar que a gente ainda não chegou. E a gente só chega a este lugar pela santidade, né? Agora, quando a gente não tem a santidade, é só uma música boa. Só uma música boa. É interessante que, igual você falou, qual é a nossa intenção? E é justamente sobre isso. Hoje em dia nós podemos ver que tem pessoas que elas vão para aparecer. Vão para aparecer e outras nem vão para aparecer. Outras vão simplesmente pelo costume, acostumou, né? Acostumou até ali. E eu entendo pela palavra de Deus que vai dizer assim: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, eu acredito que Deus ele espera um louvor, uma adoração com coração intencional. Uma adoração intencional. E como o senhor falou, hoje em dia, a responsabilidade de quem está ali na frente de levar o povo à adoração, de levar o povo a um encontro, a uma experiência através do louvor com Deus. É igual eu tô falando, a minha visão do louvor, ela mudou. Que hoje eu entendo que o louvor, ele prepara o ambiente, Sim. ele prepara as pessoas, vamos supor, a pessoa chegou agitada do serviço, ela chegou correndo na igreja, igual ontem, um dia chovendo, o pessoal indo para a igreja com guarda-chuva, chegou correndo ali, aí chega e encontra um louvor, e ali ela vai se ambientalizando, né? Ela vai sentindo o ambiente. Eu acredito que a responsabilidade hoje do louvor, hoje não, né? Sempre foi, mas a responsabilidade do louvor, ela é grande, essa responsabilidade. Sim. Só que nós, infelizmente, não estamos vendo isso sendo refletido muitas das vezes em muitos louvores que estão sendo cantados. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. O que seria um louvor antropocêntrico e um louvor cristocêntrico, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso. O que seria? O louvor cristocêntrico é aquele que exalta a Cristo, né? São os louvores que toda honra e toda glória a Ele. E os louvores antropocêntricos são os louvores que falam da vontade do homem, do desejo do homem, da precisão do homem para aquele momento. E qual é a grande problemática nisso hoje? Hoje a gente tem muitos louvores antropocêntricos, né? A gente não sendo... como eu posso dizer, né? Muito tradicional, muito antigo, muito velho, mas os louvores antigos, eles tinham um respeito muito maior pelo Senhor, eles tinham um zelo muito maior, tanto que você não vai ver louvores antigos, poucos que vão chamar Deus de você. E assim, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, nenhuma religiosidade quanto a isso, porque depende do seu relacionamento de intimidade. Mas só para comparar que a devoção e o temor eram muito maiores, né? E hoje a gente tem um problema na psicologia mundial, que aí é uma questão da saúde mental. Então, isso é algo que já existe e sempre existiu, sim, mas hoje a gente tem um problema muito maior. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas passando por alguma dificuldade. Então, hoje, muitas das vezes, as pessoas buscam o Senhor nesse momento. No momento de que eu tô passando por uma crise, e aí o louvor que vai me levantar, que vai me acalmar, dizendo que você não vai morrer, que você não vai perder, que Deus vai te levantar. E tudo isso é legal, é interessante, é importante, Deus ele faz realmente. Mas tem um momento certo do culto, né? A gente costuma conversar muito sobre isso. Tem um momento de a gente cantar louvores antropocêntricos no culto. Tem. De repente você está pregando uma palavra, o pastor está pregando uma palavra sobre motivação, sobre libertação de ansiedade, de depressão. Qual louvor cabe? Não é um cristocêntrico naquele momento. É um louvor que fale para a pessoa que Deus está cuidando dela, que Deus está libertando ela, que Deus está curando. Então, a gente precisa só saber encaixar cada momento o louvor apropriado. E isso eu acho que hoje é a grande dificuldade dos ministérios de louvores. A gente recebe as pessoas, como você disse. Muitas das vezes chegam com a cabeça a milhão da rua. E aí você tem que desconectar a pessoa lá de fora e conectar aqui dentro. E aí não dá para você ficar cantando louvores que só vai falar... Se a pessoa às vezes está feliz, está bem, não está passando nada, a pessoa vai ficar no celular. Né? É o momento de a gente conectar as pessoas com Deus. Então vamos cantar louvores que enaltecem ao Senhor, que apresentem o Senhor, que mostrem que Ele é grande, que Ele é poderoso, né? Tem um cronograma, porque é igual passa na minha cabeça assim, minha cabeça é muito doida. A pessoa já chega agitada na igreja, correndo num dia de semana, por exemplo, aí ela já chega na igreja e já pega um 1000 graus de unção.
Eu já sou agitado, eu já devo entrar Mas tem um cronograma pro culto, assim, vocês como ministros de louvor, vocês criam um cronograma do culto e como começa? Vamos supor, a gente começa exaltando a Deus, aí depois vem para um... Tem um cronograma? A gente tem uma escala, né? E eu acho que vai muito da sensibilidade. Por exemplo, nós estamos vivendo aí uma série que o tema é adorar acima de tudo. Então, a gente vai escolher louvores ali que falem sobre esse tema. Óbvio, a gente não vai chegar cantando um super louvor diferente num domingo de manhã, que as pessoas já estão mais lentinhas, precisa de um despertar, então tem uma sensibilidade toda aí. A gente precisa ser racional, a gente precisa pensar em como atingir as pessoas. Então, eu acho que é isso, é ser racional, né? É isso. Que é igual, momento de oferta, um louvor para oferta. Um momento inicial. A gente percebe... Imagina um louvor antropocêntrico na hora da oferta. Tá certo. Não, aí não dá. Você tá ali falando do momento que a gente tem que entregar algo para Deus, né? E assim, a gente conversa muito sobre isso, por quê? Porque a gente tem uma moldura, vamos dizer assim. A gente tem alguns critérios, algumas regras para montar uma escala, para a escolha dos louvores para um culto, mas a gente coloca acima de tudo a sensibilidade e o contato da pessoa com Deus naquele momento. Então, por exemplo, no nosso ministério, Igreja Família Unida pela Graça, a gente faz de que forma? A gente tem pessoas de várias idades, não é uma igreja totalmente jovem e também não é uma igreja muito, muito velha. Então, a gente tem todas as idades. E aí, a gente busca manter algumas regrinhas, que essas regrinhas, é claro, vai muito da sensibilidade do que o Espírito Santo quer nos direcionar. Se o Espírito Santo... todos. Exato. Então, a gente tenta trazer louvores um pouco antigos, louvores um pouco mais que o pessoal chama de church, né? Um pouco mais de adoração. Worship, exato, né? E louvores um pouco mais animados. A gente tenta intercalar essas situações, mas vai ter vezes que o Espírito Santo vai nos direcionar pela nossa intimidade com ele, que a gente vai cantar 2 louvores ou 3 louvores antigos. Depende. Não tem uma regra, mas é igual, eu acredito que é igual a Thay falou, né? E fica aí a dica aí para você que tá montando um ministério de louvor. Tem músicas determinadas, é óbvio, o Espírito Santo vai nos direcionar. Tem músicas determinadas segundo a temática do culto, né? Acompanha a temática do culto, o direcionamento do culto. Eu acredito nisso, num culto racional. Racional, é isso. Um culto racional. E assim, um culto racional, eu acredito assim, eu tava vendo algo muito interessante, que às vezes você tá lá, né? Você tá começando um louvor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Aí você acabou esse louvor, você vai emendar no outro louvor, você fala, que saudade que eu tenho. Precisa ser pensado. Não tem sentido, né? Não é um culto racional, né? Não você falou, vem Senhor, ele já chegou, então não tenho mais saudade, de nada eu tenho falta, né? Acredito que ele já chegou, ele me completa. Então a gente precisa racionalizar até esse momento da escolha dos louvores. É algo que, assim, tenho um tempinho aí na igreja que a gente não tinha, né? Tá na oportunidade, o pastor Joe tá com a oportunidade. Ele vai louvar aquilo que ele ensaiou em casa, e às vezes casa, às vezes não casa. Sim. E, assim, tá tudo bem, tá tudo certo também, né? Tudo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Sim. Mas quando a gente consegue manter essa harmonia no culto, eu acho que fica algo gostoso de se viver, né? E algo importante também de ressaltar em cima disso, né? É que a gente precisa estar bem alinhado e bem ensaiado também em vários outros louvores para esses momentos, né? A pessoa pregou sobre Zaqueu, Lucas 19, lá do capítulo 1 ao 10, fala da história de Zaqueu. Aí eu vou cantar sobre Moisés depois. Assim. Aí eu não ensaiei em casa sobre Zaqueu. Então, assim, o Ministério de Louvor precisa ser um Ministério de Louvor que precisa ter um leque grande de louvores, né? Para estar preparado para esses momentos. E algo muito importante que eu falo pela experiência trabalhando com o Ministério de Louvor, que a gente tem uma grande dificuldade existe muitos músicos, muitos cantores na igreja que acabou a oportunidade deles. Nossa! Tchau. Não. Aí... Tá no bebedouro, tá no banheiro, tá olhando no celular, não tá prestando atenção no culto. Congresso, o grupo louvou e foi embora. E foi embora. Vários, festividade, né? Que a galera mais antiga chama de pagar a carta, né? Vamos pagar a carta numa igreja. Aí vai lá, canta um louvor e depois vai todo mundo embora.
Isso daí é muito ruim, porque primeiro que você não tá ligado totalmente no culto. Então a gente conversa muito sobre isso. Por exemplo, essa quinta-feira a gente teve o culto lá e eu falei pra Thay, você tá como ministra hoje do louvor, é você que vai saber o louvor que vai cantar depois da oferta, depois da palavra. Depois da palavra, ela cantou, foi domingo na verdade, ela cantou exatamente o louvor que eu tinha pensado e eu que ministrei a palavra. Então você vê que tá conectada no culto. E o Espírito Santo direcionou ela o mesmo louvor que me direcionou. É isso. Agora, se ela depois que cantou a oportunidade dela, vai beber água, vai ficar no celular, aí tipo chega assim, lá... já fiz a minha apresentação, tá pago. Será que depois ela vai cantar? Falando no culto. Exato. Tá pago. Eu acredito justamente nisso. Porque eu acredito, pastorzão, que o adorador não é levita, né, gente? Levita. Eu vi o pastor brincando. Paradigma pra quebrar. Quem chama levita aí, mas né, levita. Mas deixa pra lá, não vamos entrar nesse contexto. Mas enfim. A pessoa que louva, né, ela precisa estar ligada e ela precisa ter conhecimento da palavra. Hoje nós temos uma grande problemática que tem gente que nem entende o que está louvando, cara. Sim. Não tem entendimento do que está louvando. É isso mesmo? A pessoa que louva, ela precisa ter um conhecimento da palavra? Até mesmo para ministrar, né? Exato. Eu já sou do louvor há muito tempo. Mas é muito recente, assim, essa minha vontade, assim, pela palavra. E, tipo assim, a partir do momento... Pregou demais. Pregou demais. A partir Pregou do demais momento... no primeiro dia da série. Adore acima de tudo. Você tá convidado, hein? Igreja Família Unida pela Graça, toda quinta-feira. Rua Rio da Fronteira, número 532. Isso aí. A partir do momento que eu passei a mergulhar mais na palavra, até as minhas ministrações mudaram. Porque, assim, às vezes eu tô ouvindo um louvor e aí, automaticamente, eu lembro de um versículo, eu lembro de uma história da Bíblia que tem tudo a ver com aquele louvor ou com algum momento que a igreja tá vivendo, tá passando. Isso facilita, toca as pessoas, impacta as pessoas. E eu acho que é aquilo que o pastor falou. Se a gente tem a responsabilidade de levar as pessoas à adoração, elas precisam chegar a um lugar que eu já cheguei. Então, antes mesmo de eu querer levar elas até lá, eu preciso chegar neste lugar. Então, mudou muito, assim, a minha mentalidade. E, assim, essa questão do lugar que você chegou e querer chegar lá, né? Nós estamos aí para pegar um novo espaço, para ficar mais cômodo e vocês poderem chegar mais cedo, para ter ali um momento de comunhão. É verdadeiramente chegar num lugar onde você quer que a igreja alcance ali, né? Que a igreja alcance, levar a igreja nesse nível. Então, você precisa estar lá, né? Você precisa, apesar que eu acredito que a gente que está na presença do Senhor não sai, né? Tem gente que fala, vamos entrar na presença. Não, você nunca deveria ter saído da presença. Exatamente. Fica aí na presença, pelo amor de Deus. Eu falo que a gente quer trazer as pessoas para essa presença também, né? A gente continua louvando, vem de casa louvando, vem de casa adorando e assim... Esse momento antes do culto, essa preparação, ela é importante? Ela é importante? Totalmente, assim... A gente tem que ter em mente que o momento de adoração, o momento de culto na igreja é uma extensão daquilo que a gente vive lá fora, né? É uma extensão da nossa vida lá fora. Não adianta eu viver quebrando pau com a minha esposa, judiando do meu filho, brigando no serviço, xingar todo mundo no trânsito e chegar lá, fazer uma voz angelical e cantar pro Senhor, no rosto, que eu não vou conseguir levar as pessoas para um lugar que eu não estou, claramente, porque as nossas atitudes, nosso testemunho, a nossa vida fora da igreja, ela vai mostrar o lugar que a gente está ou não. Tem pessoas que falam, nossa, eu tô vivendo um inferno. Pô, meu Deus. Como você vai conseguir conectar as pessoas com Deus se sua vida está um inferno? É verdade. Se a nossa vida tá uma bagunça, se a nossa vida tá com as coisas fora do lugar, já demonstra que a gente tem algo errado para acertar. Então, o que a gente sempre fala... Eu tenho um tipo de liderança junto com a Thay, que a gente fala sempre assim, eu não quero tirar ninguém de uma escala ou falar para a pessoa, senta aqui, a não ser que Deus mostre algo muito profundo que aconteceu. Mas as pessoas precisam se analisar, as pessoas precisam se examinar, como a Bíblia diz, para entender, eu tô apto para subir nesse lugar? Por quê? Porque a gente vai cantar sobre alegria e a pessoa tá passando uma dificuldade, às vezes, que ela não tem alegria nenhuma para cantar. Então, o que a gente está transparecendo? Nossa. Alegria? É muito amplo isso aqui, meu Deus do céu. Até mesmo a pessoa tá falando alegria com cara de choro.
Tá falando de lá com o cara de sorrindo. E já aconteceu com a gente. Já tiveram vezes do pastor de olhar pra mim e falar, canta lá. E eu falar, tipo, posso passar hoje? Não por nada, mas porque eu tinha vivido uma situação antes. Eu falei, gente, se eu não tô aqui no culto pela misericórdia do Senhor, vim aqui chorar no altar, então eu posso ficar reservada hoje pra... E tá tudo bem. Perfeito, é isso. Quando não tá bem, então, chegou, brigou com o marido, brigou com a esposa, não chegou legal no culto, então aí não fica de canto. Tem momentos e momentos, né? Vamos lá. A gente tem momentos que a gente tem essa opção. Mas dia tem que não momentos que a gente não tem essa opção. A gente tem que fazer chorando, a gente tem que fazer sangrando. E tem um pastor que uma vez ele falou algo pra mim, isso ficou gravado na minha mente. Ele falou assim, que sofra o obreiro, mas não sofra a obra. E isso ficou muito gravado. Uau. Então, se eu tenho uma pessoa pra fazer, no momento que a Thay falou isso, tinha alguém pra fazer. Agora, e se eu tô na igreja, só tem eu que toca, só tem eu que canto, e eu preciso cantar, cara, eu vou... Vai sangrando. Vai sangrando. Se tiver que falar sobre a alegria, vamos colocar um sorriso no rosto e... O problema é assim, né? Você tá lá louvando e o esposo tá embaixo lá. Em casa não é nada disso. Ah lá, eu sei o que você fez. O certo é a gente se acertar, né? Tentar se resolver antes e não deixar... Pede perdão. Né? O sol se pôr, né? Mas tem vezes que acontece. Situações que acontecem e assim, a gente tem que entender que a adoração ao Senhor, ela tem que estar acima de tudo, né? Por isso que a gente vem tratando também dessa temática novamente. Adore acima de tudo. Adorar acima de tudo é adorar acima de tudo. E tudo é tudo. Mas assim, a gente precisa entender que o nosso trabalho para o Senhor não pode ser mais importante que o trabalho do Senhor em nós. Né? Então, se o Senhor não está tendo possibilidade, porque nós não estamos permitindo Ele trabalhar em nós, não adianta a gente querer trabalhar para Ele. E é por isso que eu bato na tecla que esse momento antes, né? Chegar antes, essa preparação antes. Chegou, gente, eu não tô bem, ora por mim e tal. Vem, me ajuda, me auxilia, né? Essa preparação, porque hoje nós vemos que muitas das vezes o músico ele já chega, já pega no instrumento, já chega muitas das vezes atrasado e quer passar o som. E é uma grande problemática. Eu acredito que a igreja, ela percebe e fala, mano, tá despreparado, né? Igual alguém que quando vai pregar e aí abre a Bíblia, não sabe, fala, tá despreparado, tira a atenção do culto, né? Eu acredito que essa preparação é de suma importância. E nós, tempos atrás, fizemos uma reunião aí com o Family Music, né? E eu acho que é algo que eu achei muito importante e eu acho que é legal deixar registrado aqui, que muitas das vezes a pessoa que vai louvar, que vai conduzir o louvor, ela precisa ter uma comunhão com a igreja, né? Sim. Eu falei sobre aquela pessoa que vai louvar, não cumprimentou ninguém na igreja, passou por todo mundo, tipo a estrela, né? Chegou, passou por todo mundo, já foi ali pro seu lugarzinho, aí quando começou, e louva comigo! Levante as mãos. Então a pessoa fala, mano, você nem não me conhece, nem me cumprimentou. Né? A comunhão com a igreja, pastor, ter a comunhão com a igreja é importante? Totalmente. Assim, é o elo que precisa ter. Não tem como a gente cantar algo e declarar algo para Deus, né? Juntamente com o povo, que a gente não tem comunhão. A gente, quando se junta à igreja, o propósito é comunhão. O propósito é estar no mesmo propósito. Então a palavra fala um só espírito, um só propósito. Então se a gente está em propósitos diferentes, em desejos diferentes, pensamento diferente, já não é uma comunhão, já não é um corpo adorando ao Senhor. E a gente precisa entender que é o corpo de Cristo que precisa adorar o Senhor naquele momento. Então, a mão não vai fazer uma coisa e o pé outra. Tem que fazer algo sincronizado. Então, a gente precisa entender que nós estamos conectados, nós estamos unidos. E até nesse ponto é importante, o Ministério de Louvor ele está incluído nas programações da igreja, que é algo que a gente vê que em muitos lugares também não acontece. O Ministério de Louvor ele está no culto que é de louvor. O Ministério de Louvor. É o Ministério de Louvor. Agora tem um evento de homens, o cara é homem, mas não, eu sou do Ministério de Louvor. Tem um curso de obreiros, um curso de intercessão. Para que eu preciso disso? Eu sou do Ministério de Louvor. Então, assim, você está se desconectando e aí, infelizmente, causa até uma irritação nas pessoas, porque quando você subir no altar, as pessoas... Nossa, não te conheço. Não vai ter credibilidade. Não te conheço, não participa de nada. E assim, né? Parece que o Ministério de Louvor
É igual o vocalista de um grupo, né? Eu ia vir até com o meu boné do Restaura hoje. Não vamos entrar nesse assunto de ritmos musicais, mas parece que a estrela da noite, é a que vai apresentar. Parece né? até que é um ministério à parte da igreja. A parte da igreja, próprio tipo assim, ministério. isolado, né? É. Tipo assim, nós estamos no... Vocês estão aí no santo, nós estamos no santo do santo, né? Tipo Meu isso. Deus. Tipo E a isso. gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque é igual o pastor Joe falou. Tá impregnada a igreja dessas pessoas que não querem participar de outros momentos fora o momento do louvor. Né? Não quer participar da intercessão, não quer participar da diaconia, não quer participar de nenhum momento. Eu sou do louvor. E pronto, eu acho que isso aí ele é danoso para a igreja, porque você vai formar alguém que louva, mas não adora. Sim. Né? Eu acredito que é aí que entra no texto. Não, você está louvando com os lábios, mas o coração está longe de mim, você não tem comunhão. A gente já falou aqui do impacto, né? Na vida das pessoas. O louvor, ele impacta a vida das pessoas. Mas e a vida daquele que está louvando? Quais experiências você já teve assim no louvor que você falou, meu, essa experiência marcou minha vida? Qual foi o momento? Não sei se estava louvando ou ouvindo alguém louvar. Uma experiência marcante assim no louvor, pastorzão. Paralítico levantou, segue, chegou. Eu já tive uma experiência, assim, num lugar bem improvável, assim. Eu acho que a melhor experiência que eu tive com louvor foi no meio de um velório da mãe de uma colega minha. E eu cheguei lá, eu tava prestes a ganhar o Arthur, acho que foi uma semana antes de eu ganhar o Arthur. Todo mundo falou, não vai. Eu falei, não, eu vou sim. Fui. Quando eu cheguei lá, ela falou pra mim, você pode louvar esse hino? Eu gosto muito desse hino. E aí eu louvei no velório. E aí sabe quando muda até o ambiente? Um ambiente que era pesado, que era de dor. Ficou um ambiente mais tranquilo. E não pra minha honra, pra minha glória, não é porque foi a Tainá lá que louvou, não. Mas eu pude proporcionar algo bom para as pessoas que estavam lá, porque muita gente que estava lá depois chegou em mim e falou, nossa, isso me tocou de uma forma diferente, eu tô vivendo um momento de dor e eu vivi aqui uma experiência diferente. É sensacional. É sensacional. É não. sensacional. É isso. Muda o velório, ambiente, né? E aí você sabe muito disso que você fala muito do ambiente, né? Ambiente. É algo importantíssimo. Eu já tive algumas experiências assim também. Vou reforçar. Já tive momento de estar adorando, de estar louvando e pessoas falarem que foram curadas, né? Mas eu queria enfatizar 2 momentos assim que foram impactantes para minha vida. Um que foi muito impactante para mim, mas eu senti tocar a igreja, e um que tocou todo mundo também, mas de uma forma, de um avivamento diferente. Uma vez eu estava ministrando louvor, e aí o Senhor me direcionou em uma igreja específica, não era na nossa, né, na Igreja Família da Pela Graça, era em outro ministério, a apagar todas as luzes. Apagar todas as luzes, só tava eu no teclado e um baterista, né? E aí o Senhor me direcionou, pedi para as pessoas apagarem todas as luzes. E naquele momento, enquanto a gente adorou cerca de 20, 30 minutos, sequencialmente ali, fizemos um medley. Eu vi as pessoas batizadas no Espírito Santo, eu vi as pessoas se entregando de uma forma assim, que acabou o louvor, as pessoas continuou falando em línguas, continuou glorificando, né? Até arrepia falar, porque foi um momento muito marcante que o Senhor me direcionou. Por quê? Porque quando a gente fecha os nossos olhos carnais, a gente se livra de toda julgamento, se livra de toda distração e a gente Toda consegue vergonha se também. conectar. Então, quando a gente fecha os olhos carnais, a gente abre os olhos espirituais, né? Então, quando a gente vai orar, a gente tá orando com o olho aberto, a gente tá vendo o fulano andar, o fulano... e a gente se desconecta com Deus. Né? E se prende também. Exato. Né? E aí... eu já sou do extravagante, né? Quando tá louvando, eu abro os braços, levanto, eu choro se tiver que chorar, mas eu vejo que nós estamos passando por uma fase onde as pessoas estão muito contidas, né? Eu não sei. Quando eu louvo, gente, eu sinto algo diferente, tem uma expressão. Então, às vezes, eu até não consigo entender como a pessoa não consegue se expressar em meio ao louvor. Às vezes, tá louvando um louvor já agitado, já... E a pessoa tá louvando o louvor assim, como se não tivesse... E eu não estou dizendo que ela não tá sentindo, não é isso. Mas eu não consigo entender. É que nós acostumamos a olhar e analisar, né? Não sei, de repente ela tá sentindo tudo e... Né? Só não tem uma expressão. Mas não tem uma expressão. E é difícil, né? Pra nós, assim, a olho, assim, falar, meu...
Eu acho que não tá. Mas já passou por alguns momentos também que vocês foram lá e não sentiram nada? Já. Você vê que o céu tá fechado pra você. Não adianta. E às assim. vezes você não sentiu nada, mas quem ouviu sentiu tudo. É isso que eu ia falar. Há algumas vezes que você, que já teve de eu ministrar o louvor, de eu cantar e de não sentir nada, foi a vez que alguém chegou e falou, nossa, foi uma bênção, viu, irmão? Então, assim, você percebe que não tinha a ver com o louvor, não tinha a ver com o tocar, tinha a ver com o meu coração que estava distante do Senhor. Tinha a ver com o meu relacionamento com Deus que não estava bom naquele momento, não estava íntimo naquele momento. Às vezes é porque eu sou muito assim, se eu chego na correria, fica um pouco mais difícil o culto para mim. Se eu não tenho um tempo antes, se eu não reservei um tempo na minha casa, se eu não tive um tempo de ensaio individualmente, um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo reservado para aquele momento, se eu chegar na correria, parece que Deus está falando com a igreja, mas comigo não. Às vezes falando através de mim, mas eu... Não comigo. Não comigo. Não consegue se conectar direito, assim, né? Parece que dá falha no Wi-Fi, né? Começa a cair. Eu, como eu disse, eu sou extravagante no louvor, eu gosto de chorar, mas eu acredito que algumas experiências assim marcaram a minha vida. Desde quando eu comecei a participar de retiros, né? E vem aí, em novembro, retiro Libertos para Adorar, hein? 14, 15 e 16 de novembro. Vem. Primeiro lote já esgotou, estamos no segundo lote. E assim, depois que eu comecei a fazer, antes até mesmo do Libertos para Adorar, todo final de retiro, não sei o que acontece. Nos últimos louvores ali, eu começo a chorar de uma forma assim, não sei explicar. Mas teve uma vez também que eu acho que nós estávamos numa viagem, e o apóstolo Alexandre estava conosco na mesa, e ele pegou o violão assim, sabe, despretensiosamente, e começou a tocar, e de repente o ambiente, como a gente fala, mudou, cara. Um ambiente de adoração. E assim, quebrantamento, Deus falando, um movimento, entregando profecia, o outro entregando aquilo que Deus estava... E aquele ambiente mudou. Eu acredito que o louvor, e hoje até, né? Até digo, o pastor levou um louvor num culto que nós fizemos no lar esses dias. O violão, eu acredito que eu acho ele mais para momentos assim de capela, né? Sim. De capela eu acho ele bem mais tranquilo, mais suave. Não que eu não goste do teclado, pastor. Mas o violão para momentos de capela, ele é sensacional, assim, Sim. quando não tem... Aquela roda, né? Aquele momento de comunhão, momento. Eu acho o violão... E eu vivi essas experiências. É por isso que eu também passei a mudar e a tratar o louvor com mais delicadeza, porque a gente tem também aqueles momentos que fala, agora nós vamos entrar no momento mais importante do culto, ou seja, tudo aquilo que veio antes é menos importante. É menos importante. Não, irmão. E assim, o momento importante é o momento que Deus está presente, né? O louvor, ele E Deus canta, habita no meio dos louvores. habita no meio dos louvores, e o louvor, ele canta sobre a palavra. Então, como a palavra é mais importante, tudo é importante. Num culto, tudo é importante, né? E a segunda experiência até que eu queria reforçar, assim, que aconteceu comigo, nesse sentido também, foi pós o falecimento da minha mãe. Eu perdi minha mãe, e ali eu já cantava durante um tempo, já ministrava louvor, e o Senhor meio que me confrontou naquele momento. E agora? Agora que eu quero ver se você é um verdadeiro adorador. Meu Deus. E aí foi quando eu cantei, e a igreja que tinha me abraçado naquele momento, que tinha vivido comigo naquele momento, ela foi impactada pelo aquele louvor, né? E o louvor que eu cantei ainda foi Vai Valer a Pena, né? Então é um louvor que fala, cara, eu não conheço, eu não entendo a tua forma de trabalhar os teus caminhos, mas eu te darei o meu louvor. Acima de tudo, eu te darei o meu louvor. Então, ali eu senti que a igreja viu a minha dificuldade, viu o meu testemunho ali passar de uma perda, mas eu não fiquei sentado, não recusei a oportunidade. E ali foi algo muito impactante que eu senti que a igreja viveu aquele momento comigo, assim, sabe? Nossa, que top. Apesar de ter sido um momento né, difícil, mas a progressão, o trabalhar de Deus ali, a experiência e o testemunho, né? Sim. Testemunho, as pessoas... Porque as nossas palavras, o louvor, até convence, mas o testemunho arrasta. É isso. O testemunho arrasta. Então, aí você que prega, você que louva, você que faz alguma coisa na obra. Testemunho, querido. Porque hoje nós vemos muitas pessoas, por isso até mesmo o tema da nossa campanha, né? Adore acima de tudo. Exato. Adore acima de tudo.
né? Independente das circunstâncias, independente da situação, adore. Adore acima de tudo. E assim, vocês, né? O pastor Joe já citou aí alguns louvores, mas tem algum louvor que fala, não, esse é o meu louvor? O meu louvor é Pai, Eu Confiarei, da Bruna Carla. Gente, é o meu louvor. Aí, Bruna Carla. É o meu louvor. A gente louvava muito esse louvor, né? E vários momentos nossos, assim, quantos anos? A gente, 4 anos de Família Unida pela Graça. 6 anos, né? Mais Que uns o Arthur 2 vai de- fazer 6 anos, 6 anos. Em outro ministério. 6 anos e a gente sempre, 6 né, anos. nesse É, pai eu esse confiarei, pai eu confiarei. E tiveram momentos que eu tive que mostrar que eu realmente Confiava. confiava no meu pai. É isso. Confiava. Qualquer dia a gente vai vir trazer o testemunho aí, mas com o marido presente, né, pra Exato. gente falar aí. Na próxima semana a gente tem aí o nosso querido casal abençoado, os missionários, Rafa Brum e Lari Brum, pra gente falar de casais, né? Quando os dois se tornam um, né? É A isso. dificuldade, a junção aí de morar na mesma casa, costumes diferentes. E tem encontro de casais, dia 5, né? Encontro de casais dia 5. Tem bastante encontro de casais, programação dia aí pra vocês aí. Já subiu a plaquinha ali do Léo. Vamos aqui antecipar. E o seu louvor, pastorzão, qual que é? Eu, pra ser sincero, eu tenho muitos momentos, né? Então, eu tenho um momento que aquele louvor é o louvor que... Nossa, eu amo aquele louvor. Então, assim, não tenho, assim, um louvor que eu fale, não, há muitos anos esse é o louvor. Não, mas um dos louvores que eu mais gosto é um louvor que, pra mim, ele tem uma das letras mais fortes e mais difíceis de viver, que é Abro Mão, né? E ele diz, a quem tenho eu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. E aí o refrão diz, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Então, pra mim, ele é um louvor lindo. Eu amo tocar e cantar ele, mas é um louvor que às vezes é até difícil, porque vira uma hipocrisia. A gente dizer que a gente abre mão de tudo, dizer Apegado. que a quem a gente tem além de ti, sendo que a gente é mais apegado a filho, a esposa, muitas das vezes a pai e mãe, do que ao próprio Deus. Mas é um louvor que eu amo muito. Legal. Eu tenho, né, Rose Nascimento, né, e falar de famílias que louvam, né? A gente tem que citar os Nascimento. É Rose Nascimento, William Nascimento, né? Essa família Nascimento, ela é uma bênção de E Deus. você gosta bastante do Josué, né? Vai me zoar agora. Não, e eu gosto também, né, do tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus na minha história. Eu acredito que se colocar aí à disposição, estando no Cronos, esperando um Kairos de Deus, o tempo oportuno, eu acho de suma importância. Então, quando você se posiciona para esperar, falar, Deus, eu não sei, né, já entra em outro louvor, não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei Exato. que o Senhor vai fazer, né, vai ser perfeito. Né, tem vários louvores, né, como você disse aí do Josué, né? É isso. Para onde eu irei, se não tenho para onde voltar. Então, são louvores que marcam a nossa história. Morada, né? São louvores que tocam as nossas vidas, as nossas almas. A gente está aí caminhando para o final desse podcast. Mais 2 perguntinhas. O que vocês diriam? E, gente, não é que tudo que a gente disse aqui, não desista do louvor, não desista, mas vamos aí trazer alinhamento. O que vocês diriam para quem está começando agora no louvor? E aí depois a gente vai perguntar o que vocês diriam para quem está começando no ministério de louvor, a formar um ministério de louvor. Vamos lá. Bora lá, Thay, pode começar, sei. fica à vontade. O que você diria pra uma Tainá que tá começando? Eu acho que não olhe para as pessoas, eu acho que olhe só para Cristo, porque pelo louvor ser uma área muito vista na igreja, eu posso dizer também que é uma área de maior confronto, eu posso dizer. Porque as pessoas estão todos os dias ali, tá todo dia... Todos os dias tem um ministério de louvor na igreja, então não olhe para as pessoas, olhe somente para Cristo. Estuda, se adequa lá, faz o seu melhor. E é isso. Estuda. É isso, Estuda. gente. Estuda. Vamos estudar. Eu acho que nós estamos precisando disso. Procure, tem lugares aí gratuitos. Se não, o YouTube aqui mesmo, nesse canal, procura aí alguém que está ensinando louvor. Sim. E aí, professor? Eu diria para a pessoa ter um equilíbrio, né? Saber ter o equilíbrio de uma vida de oração, uma vida de leitura de palavra, de jejum, uma vida com Deus e também buscar o conhecimento musical.
Porque hoje a gente vê os dois extremos. Algumas pessoas dizem, eu oro muito e quando eu subo lá o fogo cai. Mas a pessoa é tão desafinada que por isso que o fogo cai, né? Pra queimar ela. Meu Deus, vigia, mas assim, tem gente que já é ao contrário. Já tem uma qualidade vocal e uma qualidade absurda. E você fala, que música linda, mas você não sentiu a presença. Não sentiu nada. Então os dois extremos. Meu conselho é buscar o equilíbrio. Né? Buscar esse equilíbrio. E o talento. Exato. É isso. Eu vi esses dias uma charge, o menino tocando um piano, e aí o professor falando, você não é bom nisso. Aí ele fala assim, mas se eu parar, eu nunca vou ser bom. Né? Exato. Se eu parar, eu nunca vou ser bom. Exatamente. E para quem está iniciando aí um ministério de louvor na sua igreja, né, ali aprendendo, o que vocês diriam para eles aí como... Para iniciar um ministério de louvor, eu tenho um pouco de facilidade em iniciar trabalhos, né? Tá aqui meu pastor, ele sabe disso. A minha dificuldade maior, às vezes, é pegar trabalho que já existe do que iniciar um trabalho. Eu tenho essa facilidade, mas eu entendo que nem todo mundo tem. Mas a primeira coisa é buscar experiências e buscar uma capacitação em quem já atingiu algum nível, né? Hoje a gente tem o YouTube com uma plataforma maravilhosa, com muitos exemplos, mas também nem tudo que tem lá é bom e vai ser útil para você. E entender a realidade da sua igreja. Eu diria isso. A realidade da sua igreja qual é? Qual é hoje a necessidade da sua igreja? O público, né? Qual é o público? Analisa o público. Qual faixa etária. Faixa etária, qual é o estilo da sua igreja? Se sua igreja tem um estilo mais black e tal, então a gente vai investir num coral black. Então, você vai ter que se qualificar musicalmente para isso. Você vai ter que ter estudos e ter aulas para qualificar as pessoas a separarem voz e tudo mais. Então, a gente precisa entender isso. O que o culto ele pede mais? Qual é o estilo da pregação? Qual é o estilo da nossa igreja, pastor? Nosso estilo é muito grande, assim, mas nosso estilo é muito mais voltado para a libertação, né? Pro convencimento, para a conversão. Então, é um estilo que ele vai mais no sentido de adoração, mas no sentido também de confronto, né? Então, eu creio que esse é o ambiente, assim. Que bom. E aí, Thay, quer dar alguma instrução aí para quem tá começando aí no Ministério de Louvor? Não. Paciência. Por favor. Paciência. Lidar com pessoas. Paciência. Mas que bom ter vocês aqui. Maravilha de bate-papo sobre louvor. Né? Passou rápido demais, então a gente precisa aí talvez marcar um outro aí pra parte gente. 2. O parte 2 do louvor. Tem bastante assunto sobre a louvor, adoração. Você que tá aí nos assistindo, não desista, continue a louvar, continue a buscar a presença de Deus, procure sempre dicas aí de pessoas que às vezes a gente não tem muita humildade para aproximar de pessoas que já têm conhecimento. Né? Nesse ambiente de louvor e adoração é humildade. De humildade, ir para outra igreja. Você, pastor, se o seu membro ali está querendo aprender e tem alguém que tem conhecimento em outra igreja, permita que ele vá lá, né? Se você tem alimentado ele bem, não fique com medo que ele vai ficar lá no outro ministério. Então, querido, e é o crescimento da pessoa, a gente precisa investir nisso, e ainda que ela saia e vá para outro ministério, né? Que ela venha a crescer, mas se não, que ela volte também, venha e agregue todo o conhecimento que ela está adquirindo dentro do ministério que faz parte, né? É isso aí, meu pastor, aí minha diaconisa, Deus abençoe, pastor Joe, diaconisa Tainá, Deus abençoe vocês, obrigado, e esse foi mais um Família Unida Cast, até a próxima, até, valeu! gente, valeu!